Ora, cá estamos nós então para mais uma parte de Café das 9. Entramos já na nossa rubrica de Psicologia à Mesa. Já sabe que connosco está a doutora Inês Costa e hoje vamos falar de envelhecimento ativo. Sim, todos caminhamos para esta fase, mas será que teremos que ficar sentados num sofá, numa cadeira, de frente para a televisão, ou podemos fazer outras coisas e tornar esta fase da nossa vida bem mais bonita e mais ativa? Doutora, de facto, envelhecimento ativo, o que é isto de envelhecimento ativo? A Organização Mundial de Saúde define o envelhecimento ativo como o processo de otimização das perdas, no sentido de ter uma maior saúde e participação e segurança a fim de melhorar a qualidade de vida do sujeito. Ou seja, os idosos e as pessoas que a caminho, quando estão a chegar à parte de envelhecer, ao longo da sua vida têm noção das perdas que vão surgindo, sejam a nível cognitivo, sejam a nível funcional. Então este envelhecimento ativo é no sentido de otimizar essas perdas através de outras funções, ao nível da saúde, da participação social, ao nível de atividades, todo um conjunto de situações a fim de eles terem um envelhecimento mais ativo e que não fiquem, como estava a dizer, em casa, assim, sossegaditos no seu canto. Aliás, este é até um tema que tem estado muito na ordem do dia, devido ao cada vez maior envelhecimento da população portuguesa. Exato, seja por um aumento do nível de esperança média de vida, ou seja, pelo cada vez menos nascimentos ou desenvolvimento das tecnologias, o que é certo é que se está a sentir um maior envelhecimento da população. Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Estatística, em 2014, revelava 141 idosos para cada 100 jovens e a Organização das Nações Unidas revelou que em 2050 mais de metade da população portuguesa terá mais de 60 anos, constituindo o quarto país mais envelhecimento no mundo. O que é muito complicado primeiro de ouvir, não é? E depois de projetar o futuro, uma população assim tão envelhecida. Exatamente, é muito alarmante e o que se está a vivenciar cada vez mais é que não estão a existir respostas sociais suficientes para estes idosos, e quanto mais em 2050, quando mais de metade da população portuguesa for idosa. Até porque isso é de facto reafirmado quando verificamos aquelas situações em que temos os nossos idosos que vivem, por exemplo, no interior do país, em situações por vezes de isolamento total portanto, no fundo é isto que se pretende combater ao falarmos e ao relembrarmos que existe esta situação de podermos ter um envelhecimento ativo. Exatamente. Em termos do envelhecimento ativo, o que é que poderemos fazer, não é, para ter para sermos mais ativos quando chegar a esta idade mais avançadita? Aquilo que as pessoas podem fazer, não neste momento, quando estiverem nessa idade, é não ficarem em casa. Lá está, perceberem que as perdas que ocorrem é perfeitamente natural, mas isso não é sinónimo de que têm que ficar em casa e que a vida está para acabar. Ainda têm bastante tempo, então vamos otimizar estas perdas. É saírem de casa, é irem ao café, é irem dar passeios. No caso de pessoas que não se sintam à vontade para fazer isto, tanto pode ser a nível funcional, também têm outras respostas sociais, como os centros séniores, com a Universidade Sénior, os centros de dia, centros de convívio, que são bastante importantes para que as pessoas consigam sair de casa e que não se cinjam no seu canto, porque depois também a solidão e o isolamento social poderá trazer outros problemas a nível psicológico, como por exemplo as depressões. Que é algo que se vai verificando às vezes mais do que aquilo que gostaríamos nos nossos idosos. Eles entram facilmente em depressão por causa desse isolamento. Sim, eles não têm ninguém com quem conviver, não fazem nada, estão em casa só a pensar nos seus problemas e nas suas dores, e o que é certo é que começam a entrar num processo tipo bola de neve, que vai cada vez levando mais a estados depressivos. Em termos, referenciava aqui as respostas sociais. Contudo, parece que existe uma espécie de ideia negativa daquilo que são ou os nossos centros de dia ou os nossos lares, porque a ideia generalizada é, ok,
vou para lá e fico lá quieta, de frente para uma televisão, sentado num sofá, então para isso estou em casa. Temos que desmistificar isto. Sim, há um estigma bastante comum na nossa sociedade que é eu vou para um lar morrer, que já não saio de lá, já não faço lá nada. E é importante que as pessoas percebam que não é bem assim. Ao irem para um. Primeiro, há várias respostas sociais, não quer necessariamente dizer que têm que ir já para um lar. E depois não ficam de maneira nenhuma ali encostados, sentados num sofá, a ver televisão. Existe todo um conjunto de atividades que são feitas, todo um conjunto de técnicos que estão a par das situações e convivem com os idosos, a fim de também fazerem um aumento da sua capacidade cognitiva, através de estimulação cognitiva, de apoio psicossocial, de estarem com eles, de conviverem com eles. É bastante importante para as pessoas perceberem que o lar não é só porque vai para lá, vou morrer e já não saio de lá mais. Não, vão fazer atividades, vão melhorar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade física e é bom para eles. Há pouco referiu também as universidades séniores, que sem dúvida tem sido uma realidade que tem surgido nos últimos tempos em vários concelhos, até se pensarmos no país e também na região centro. Isto é também uma forma de dizer ao idoso que ele ainda tem muito para dar e para aprender. Exatamente, não é por estar a chegar a uma idade já mais avançada que a vida acabou. Não, ainda tem muitas coisas para fazer, tem bastante para ensinar, e também tem muito ainda que aprender. Por vezes, os idosos estão mais sozinhos, os filhos foram à vida, muitos estão no estrangeiro, outros vivem no mesmo país, mas em zonas mais afastadas. Mas aqui, Inês, os filhos podem ter um papel importante no incentivar dos pais a vai, faz coisas, a sair, ou às vezes eles até se tornam um empecilho, por assim dizer. Não, é importante que os filhos incentivem os pais a irem para fazer atividades, a irem para estes centros séniores, e é também importante que os filhos tentem desmistificar um pouco este estigma que existe. Porque os próprios filhos têm essa ideia errada dos lares e dos centros? Eu penso que já na sua grande maioria já não é bem assim. Essa ideia está mais nas pessoas, nos pais. Os filhos já têm noção que é importante e que não é aquela ideia que os pais têm de aquilo é para morrer e já não sai de lá mais. Quando eu estou a caminhar para uma idade mais avançada, diríamos nós aqui assim, em jeito carinhoso, para a idade do descanso, que todos nós merecemos, depois de uma vida inteira de trabalho. Se calhar podemos também começar a pensar em fazer uma lista de coisas que eu até queria tanto ter feito, mas nunca tive tempo, porque trabalhei imenso, porque tinha os filhos para cuidar, porque tinha... mas agora já não tenho nada disso, estou mais livre. E posso começar ali a enumerar algumas coisas que eu gostaria de ter feito e agora vou aproveitar este tempo e desta forma já não fico quieta. Exatamente, e tanto que houve vários lares no país que fizeram uma coisa muito interessante, que foi pedirem a cada um dos utentes por um objetivo que eles queriam ter realizado e nunca realizaram. E depois o lar tentou que esses idosos conseguissem fazer essas tais situações, essas tais coisas que eles, por alguma razão, nunca conseguiram ter feito até então. E, portanto, dessa forma é também um estímulo, quanto mais não seja, eles ficam ali muito entusiasmados com onde é que eu vou conseguir atingir esse objetivo. Exatamente. Portanto, fica a ideia de que há sempre uma forma de chegarmos ao nosso descanso, mas sermos à mesma ativos e termos uma vida ainda bem cheia e bem rica de coisas para fazer. Exatamente, não é por estarmos a atingir uma idade cada vez mais adulta que nos vamos ficar no nosso cantinho e não fazer nada e esperar que a morte chegue. Muito bem, doutora, até para a semana e fica assim esta ideia, mais ou menos isto, que saia do sofá, tire os chinelos, calça as sapatilhas e vá por essa rua fora, vá falando com os vizinhos, cumprimentando, vá ao café, digam olá e já sabe que tem muito para fazer. Não fique quieto, que isso não é nada bom para si, nem, e portanto, queremos uns idosos felizes e alegres no nosso país. Já percebemos que é preciso trabalhar para isso, mas não saia daí que temos mais para si. Até já.